paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Gênesis. E hoje nós vamos meditar no capítulo 30, nos versículos 31 e 32, onde a Bíblia Sagrada nos diz: E disse ele: Que te darei? Então disse Jacó: Nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei por todo o rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras. E isto será o meu salário. Aleluia! Quando eu olho para essa proposta de Jacó a Labão, seu tio seu tio, irmão de sua mãe, eu percebo que essa proposta, do ponto de vista humano, era com certeza muito favorável a Labão. Porque no versículo 34, Labão vai dizer assim, olha, então disse Labão, tomara que seja conforme a tua palavra. A Bíblia não nos diz, mas olhando do ponto de vista natural, eu percebo que certamente os animais com as características propostas por Jacó eram certamente os menores, os raros, aqueles que quase não nasciam. Era como se a gente estivesse entre um rebanho de gado Nelore e a gente vesse ali entre aquele monte de animais brancos, outros de outras cores. É algo tão raro, pois na sua grande maioria todos são de fato brancos. Eu imagino que quando Labão ele ouve essa proposta, então de fato ele vai dizer o que está escrito no versículo ora lido: tomara que seja conforme a tua palavra. Mas a gente percebe que Jacó tinha uma estratégia, Jacó tinha um propósito, e a gente percebe que ao lado da intenção, do propósito de Jacó, estava a bênção de Deus. E Deus, como nós já dissemos em outras reflexões, Ele é um Deus de justiça. Ele trabalha reparando as injustiças humanas. E nós percebemos que durante 14 anos estava lá Labão, estava lá Jacó trabalhando para Labão, por causa do amor à sua esposa Raquel. E nós percebemos que com certeza isso estava sendo contemplado pelo Senhor. E quando a gente chega a partir do versículo 37, nós vamos perceber que depois de que foram separados estes animais, Jacó, ele agora vai apacentar separadamente os rebanhos seu e de seu patrão, E a gente percebe que a estratégia que ele tira, que ele prepara, é cortar ali uma vara verde e fazer nela alguns riscos para que colocasse diante daquele animal que fosse conceber. E então Jacó, ele observava se aquele animal que fosse, que estivesse gestante, estivesse para dar à luz, fosse um animal forte, Jacó colocava diante dele aquela vara. Mas se fosse um animal fraco, Jacó não colocava. E aí alguém pode dizer assim, não, mas isso é um engano. Mas a gente pode analisar do ponto de vista da ação divina. Porque imagine só se hoje uma pessoa fosse pegar uma vara como esta que Jacó pegou e fosse colocar diante dos animais. O que aconteceria? Será que os animais iriam nascer arriscados conforme ali aquela vara que fora colocada diante dele? Certamente que não. Por quê? Porque aquela era uma situação que Deus estava usando e dando esta sabedoria e direção para Jacó, para que ele pudesse
de forma justa, de forma combinada, de forma concordada com Labão, está ali retribuindo a Jacó por todo aquele tempo que ele trabalhou sem receber salário, por causa do amor à sua esposa. E isso nós percebemos também quando o povo de Deus, eles estão trabalhando como escravos no Egito durante 450 anos, e a Bíblia vai nos dizer que quando eles foram sair do Egito, do meio daquela escravidão, a Bíblia diz que Deus orientou o povo a pedir às pessoas nas quais eles serviam que lhes dessem presentes, e eles lhe deram ouro, lhe deram prata, lhe deram um monte de coisas, como uma forma que Deus estava fazendo para pagar-lhes o tempo que eles trabalharam sem receber, sendo ali humilhados naquele lugar. É a justiça de Deus agindo diante da injustiça humana. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu olho para esse texto aqui, aonde nós lemos, e eu vejo Jacó fazendo esta proposta para Labão, dizendo assim: olha, hoje eu passarei por todo o rebanho, separando todos os salpicados e malhados, todos os morenos entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras, isto será o meu salário. Confiando ele que Deus estava agindo ao seu favor, vendo e reparando as injustiças que ele sofrera. Então, meu querido, minha querida que me ouve, Deus está olhando e Ele está reparando, está observando, e Ele pode, com um passo de fé que nós damos em sua direção, agir e fazer justiça e reparar os danos que nós sofremos por causa das injustiças, das ações humanas para conosco. Mas isso Ele faz por si próprio, sem que nós tenhamos ação no sentido de causar prejuízos. Olha só a intenção de Jacó. Ele escolheu aquilo que era menor, aquilo que era pouco, aquilo que era raro, mas Deus tornou daquilo o que era abundante, porque é Deus quem opera, tanto o querer quanto o efetuar. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, e até a próxima reflexão bíblica no livro de Gênesis. Não esqueça de compartilhar. Até a próxima. Deus abençoe.